Ô, doutora, e para quem não é a cirurgia? Quando não pode ser feita a cirurgia, quando não é indicado, o fulano chega lá e às vezes pode chegar, enfim, com um exame que precisa controlar um pouco antes para resolver. Tem aquela coisa de perde peso antes para fazer a cirurgia? Já ouvi falar. Como que é isso? Essa é uma pergunta muito boa. Como é que é? Para quem não pode fazer a cirurgia ou quem precisa esperar algumas situações? Tá. Assim, eu gosto de responder. Quem não pode, principalmente o paciente que não quer operar, né? Aquele paciente que tá na dúvida. Eu, particularmente, não gosto de operar quem não quer operar, porque é uma cirurgia que a gente fala eletiva. É uma decisão, não é urgência. Então, eu não gosto de operar quem não esteja preparado para, né? Então, inicialmente, isso. A gente tem algumas contraindicações, mas são relativas. Mas contraindicação absoluta seria alguma doença grave que, por exemplo, contraindique fazer uma cirurgia eletiva. Por exemplo, um tumor, um câncer, alguma coisa assim. As outras contraindicações, a gente tem como manejar, né? E ver, adaptar, é muito individual. A gente tem que avaliar cada caso. Paciente tratando, às vezes, algum distúrbio psicológico, psiquiátrico, a gente tem que estar com isso bem alinhado e ver se esse paciente tem condições de operar. De repente, pacientes com múltiplas cirurgias abdominais, que a gente vê que não dá para fazer uma cirurgia, isso tudo tem que ser muito bem avaliado. Por isso é importante a consulta com o cirurgião, né? E sobre essa questão de perder peso antes, é muito importante, assim, eu vou te falar dos meus critérios, né? De quem eu peço para perder peso antes. Um dos meus critérios é paciente que eu quero saber o comprometimento dele. Por quê? Você vê que o paciente está comprometido com a cirurgia quando você pede para ele já entrar na equipe multidisciplinar, é o nutricionista, é o endócrino, e falar, olha, para você vai ser bem indicado perder o peso antes da cirurgia. E ele vai lá, corre atrás e perde. Você vê que o paciente está disposto, né? Por quê? Muitos pacientes eu peço para perder peso antes porque ele tem ou um grau, um IMC, né, que é o peso sobre a altura ao quadrado, um grau muito elevado de obesidade, e por a gente saber que a cirurgia tem uma potência, enquanto ele está fazendo aquele acompanhamento pré-operatório, se ele já aproveitar e para entrar nessa nova vida, começar o exercício físico, começar uma dieta antes da cirurgia, de repente até uma medicação, ele perder esse peso antes, fica mais fácil dele atingir o peso mais próximo do normal depois da cirurgia, né? Outra questão, às vezes a gente tem uma limitação técnica, dependendo de, por exemplo, se esse paciente ele tem uma gordura abdominal muito importante, a gente faz a cirurgia aqui, por exemplo, em Volta Redonda, né? Por videolaparoscopia. Aqui a gente ainda não tem a cirurgia, plataforma robótica, né? Então, os nossos instrumentais, eles têm uma espessura limitada. Dependendo do tipo de abdômen que esse paciente tenha, a gente consegue calcular que talvez o material não vá conseguir, a gente não vai conseguir operar tecnicamente. Então, esse tipo de paciente, eu geralmente converso, explico, peço para perder 10% do peso antes da cirurgia, que não é impossível. Difícil é você perder 40% do peso, 50%, uma quantidade muito grande. Geralmente, os pacientes que eu peço e que têm esse entendimento, eles conseguem perder aí, vou dar um exemplo, né? O paciente ele tem que perder, no total, 60 quilos. Ele perde 10 antes da cirurgia, eles conseguem. Esse paciente eu peço. Ou o paciente, por exemplo, que eu acho que eu vou ter uma dificuldade técnica também, devido à consistência e o tamanho do fígado. Então, assim, às vezes o paciente ele tem um IMC mais baixo, por exemplo, um IMC de 38, né, que é considerado uma obesidade grau 2. Mas ele tem uma esteatose grave, uma gordura no fígado exagerada. E para a gente conseguir operar o estômago dele, a gente precisa tecnicamente levantar esse fígado. E um fígado gorduroso, ele é um fígado mole. Então, ele tem mais chance de sangramento. Ele tem mais chance de ter uma complicação intraoperatória. Então, assim, se o paciente perdendo 10% do peso, os estudos mostram que já diminui essa gordura no fígado e ele já volta uma consistência mais normal. Então, quando eu vejo que
é mais seguro para o paciente perder um peso antes para melhorar a minha cirurgia, né? E o resultado dele, eu converso, explico e peço para ele perder. Então, são basicamente essas as indicações, assim, principalmente para a segurança do paciente, né? Então, alguns casos eu realmente explico que ele precisa perder e a maioria dos meus pacientes perdem.